Projeto aprovar, revisão por questões, lei seca, parte 6. Nós vamos tratar hoje sobre a parte da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Projeto aprovar, revisão para o IAS, cargo de agente socioeducativo. Beleza? Com o professor David Batista Cândido, eu mesmo. Vamos lá? A primeira questão, ela diz o seguinte. Considerando que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança para efeitos da lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Isso está certo ou está errado, galera? Não quero que justifica. É só certo ou errado, hein? E aí, galera, isso está certo ou isso está errado? Com a DUDH, beleza? E só aqui, eu acho que tem 45 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quase a prova, né? André está dizendo que está errada, os demais estão dizendo que está certo. O Erasmo já falou que tem 2 certos, um certo grande e um certo menorzinho. Então, é 2 certos, ele está confirmando certo. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu? Responde no dia da prova, se der tempo. Vamos verificar aí qual é o gabarito dessa questão, valendo 2 pontos, ou se tem outra questão. Ixi, tem outra questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte, a questão 2. Nos casos gerais, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está certo. E aí, galera? Aqui não tem como mudar, não, hein? Marcou, já era. A maioria está dizendo que está certo. Grande Wallace está dizendo que está errado. Grande David está dizendo que está errado. Débora dizendo que está errado. Erasmo está dizendo que está errado. Vamos lá, galera. É só certo ou errado. Não pode justificar, hein? Senão eu vou anular a questão. E aí, galera? E pode correr o risco de ser derrubado da live. E aí, a maioria está dizendo que está errado. Os demais estão dizendo que está certo. Galera, minha garganta está querendo inflamar e amanhã tem aulão, hein? Nossa, Deus. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo, sem misericórdia, porque a número 1 está certa, a 2 está errada, porque não é nos casos gerais, é só nos casos expressos em lei, beleza? Não são casos gerais, não, casos expressos em lei, beleza? E aí, galera, como que estamos? Como que nós estamos aí? Como que nós estamos na... Ixi, 1 de 2, então tem 2 pontos. E aí, a pontuação? 2 de 2, 4 pontos. 1 de 2, 2 pontos. Tem que ler com calma, hein? A pressa é inimiga da perfeição. Pressas vocês vão ter que ter de correr no dia do TAF. Muito bom, Erlon. Muito bom, Wallace. Atenção total aí. Atenção total. Vamos lá. Segundo o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso está certo ou está errado? Luciano disse que está certo, Wallace disse que está certo. Se isso aí tiver certo, é um ponto bom para usar na redação, né? E aí, tá certo ou tá errado? A maioria está dizendo que tá certo. A maioria está dizendo que isso está certo. Bora, são 40 questões para o IAS. Só do Estatuto da Criança, 45, só do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois a gente volta com 20 da DUDH. Beleza? E aí, galera? A maioria está dizendo que essa questão está certa. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível ou tem outra questão? Tem outra questão. Vamos lá. A garantia de prioridade compreende primazia de receber a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias,
precedência no atendimento dos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção da infância e da juventude. Isso está certo ou está errado, galera? A maioria está dizendo que está certo. Carla falou que está errado. Valendo 2 pontos. Deve bater uma ansiedade, né? Quando só uma pessoa manda que está errado e todo mundo manda que está certo. Deve bater uma ansiedade danada. Ai, ai. Vamos lá. Gabarito possível aí, ambas estão corretas. Tem que dar uma lida no artigo 3º. Deixa eu ver se tem outro artigo que tem que dar uma lida no artigo 3º, no artigo 4º, beleza? Beleza? Se não me engano, acho que o 3 também. Eu não coloquei o 3 não, mas o artigo 4º, beleza? Não, é o artigo 4º e o parágrafo 1º, beleza? As duas estão corretas, exatamente o texto da lei. Próxima questão aí, questão número 5. Já para somar 10 pontos. Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, coletivos comunitários e familiar, e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Isso está certo ou está errado? Para inteirar 10 pontos. Vamos ver se vocês estão lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente ou não. A maioria está dizendo que está certo. Grande Isadora, grande Tawane, Tênis, Erasmo, Thaís, Erlon, todos dizendo que essa questão está certa. Amanhã o aulão, hein? Esgotou. É na FDV, né? No auditório da FDV. Lá, se não me engano, cabe 600 pessoas. Se for lá e esgotou, eu acho que... lá eu acho que são 600 pessoas. Então são 600... 300? Não, pô. Lá são 600, não são, não? 200 pessoas foi aonde que foi o meu aulão? Ah, tá. Então mudou, né? Então não vai ser no mesmo salão, não. Deve ser outro, né? Ah, entendi. Nem você, nem ele. Fechamos em 500. Entendi. Vamos lá. No aulão foi no Alice. Verdade, é verdade. Desculpa. O aulão foi no Alice, não foi na FDV, não. Tá certo. É verdade. Gabarito possível aí. Essa questão, ela está... Calma aí. Não, essa questão ela está certa. Eu que confundi o gabarito aqui, botei outro artigo que não tem nada a ver. Beleza? Essa questão ela está certa. Beleza? É isso aí, na intervenção da lei, então, exige exigências bem comuns, direitos e deveres individuais e coletivos, condição da... Só voltar aqui. Exigências bem comuns, direitos e deveres individuais e coletivos comunitários. Não, aqui, ó, o erro está aqui, ó. Comunitários e familiares, se não me engano. Deixa eu verificar aqui. Os direitos e deveres está errada mesmo. Não fala nada de familiar, não. Desculpa. Aqui, ó. O meu computador já está dando loucura aqui, ó. Fala nada de familiar, não. Comunitários e familiar não fala aqui, não. Calma aí. O erro está aqui, ó. A questão está errada mesmo. Eu alterei lá e não lembrava, ó. O erro está aqui, ó. A questão está errada. Beleza? E aí, galera? Aí a maldade é sempre. E aí, galera? Como que tá a nota de vocês aí? 0, 0, 2, 0 é você. E aí, galera? 3 de 5. Eu alterei lá e esqueci. 4 de 5. 3 de 5. 6 pontos. 8 pontos. 6 pontos. 8 pontos. Então, por enquanto, a maior nota são os que estão tirando 8 pontos. Próxima questão. A gestante ou as mães que manifestem interesse em entregar os seus filhos para adoção
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude ou de uma vara de família. Está certo ou está errado, galera? Lidman mandou que está certo. Carlos Henrique disse que está certo. Isabela disse que está certo. Os demais estão dizendo que está errado. Bayer está dizendo que está errado. Erlon está dizendo que está errado. Grande Mohamed está dizendo que está errado. Valesca apareceu. Grande Valesca. Apareceu, deu o ar da graça na última aula, né? Está dizendo que está errado. Andressa Sartori está dizendo que está errado. Grande Tchê está dizendo que está errado. Débora Souza está dizendo que está certo. E aí, galera, está certo ou está errado isso aí? Travou não, estava respondendo aqui no celular. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível da 6 está errada. A gestante ou a mãe, ó, não é vara da família, não. É vara da infância e da juventude. Para aí. Beleza? Tem nada de vara de família aqui, não. Beleza? Para aqui, ó, na vara da infância e da juventude. Falando mais nada fora a vara da infância e da juventude, não. Beleza? Só incluiu lá o texto que fala da vara da infância e da juventude. Aqui são os artigos para depois vocês realizarem a leitura com calma. Mas vamos lá. Travou não. Eu quero saber o seguinte. Estão conseguindo ver aí, galera? Estão conseguindo ver aí? Segundo o ECA, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Está certo ou está errado? Foi mal, galera. Fui só buscar uma água ali. Desculpa aí. Fui só buscar uma água ali. E aí, galera, vamos embora? Vamos ver quem acertou essa questão? Ou se tem outra questão? Aí, ó, tem outra questão, hein? Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28. Está certo ou está errado?
E aí, galera? A maioria está valendo uma passagem para Porto de Galinhas amanhã. Andei do aulão sem ir para Porto de Galinhas lá tomar uma surra. E aí, galera? Certo ou errado? Certo ou errado isso aí? Pré-prova, ir para Porto de Galinhas, uma passagem amanhã, para você ir para amanhã lá, curtir o sol, não pagar a barraquinha lá e tomar um cacete. E aí, galera? Gabarito possível da 7 e da 8. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é... A 9 está correta. A 7 está correta. A 8 está errada. Por quê? É direito da criança e adolescente. Tal, está correta aqui a 7. O máximo é a cada 3 meses. Teve mudança legislativa em 2017, ó. E passou a ser 3 meses, beleza? Não é mais 6 meses. Show de bola? Bora? Vamos. Ah, esse 2 aqui também é interessante, ó. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais, ó, a regra é isso aqui, ó, não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade. Beleza? É bom salvar esses prazos também. Beleza? Vamos avançar. Os detentores da guarda os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contando do dia seguinte, a data do término de estágio de convivência. Está certo ou está errado? Mandaram certo. Carla disse que está certo. Lítimo mandou só o joinha. E aí, galera? Certo ou errado? Hoje eu acho que eu dou aula para a turma do intensivo, né? Hoje é a turma do intensivo. Só os brabos do intensivo. Quem respondeu, respondeu. Partiu. Vou descer com você hoje. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é. Essa questão está certa. Olha aqui, ó, os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor o mesmo texto. E aqui, ó, na hipótese de desistência dos genitores, manifestada em audiência ou perante uma equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Beleza? Esses prazos é importante salvar, beleza? A pessoa desistiu de entregar para adoção, a família vai ficar sendo acompanhada por 180 dias. E aí? Questão 10. Questão 10. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais e qualquer deles e seus descendentes. E entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade, pais e filhos, ou unidade de casal, unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais as crianças ou adolescentes conviva, ou mantém vínculos de afinidade e afetividade. Isso está certo ou está errado, galera? Segundo o ECA, esses são os conceitos de família natural e família extensa. Isso está certo ou está errado? Mandaram 10 certo. Lítimo mandou que está errado. Os demais estão dizendo que está certo. E aí? Agora mudou a Lítimo. A Lítimo mandou a joinha para baixo, aqui no gabarito mandou o certo. E aí, o que eu considero aí, galera? Ela mandou que está certo ou que está errado? Robian Super-Homem mandou que tá... Eita, Robian Super-Homem mandou que tá errado. Robian Super-Homem mandou que tá errado. Ixi, Robian Super-Homem tá online aí, galera. mandou que tá errado. Os demais estão dizendo que tá certo. E aí, galera? Estamos protegidos. Agora eu fiquei até mais tranquilo. Tava preocupado. A Robian Super-Homem tá aí. Agora eu fiquei mais tranquilo. Vamos lá, galera. Gabarito possível aí. Gabarito possível. Essa questão está certa. Eu juntei os dois aqui, coloquei um ezinho lá, juntei os dois. Esse é o conceito de família natural e esse é o conceito de família extensa, beleza? Show? Show de bola.
Próxima questão. Questão, todos... Vamos lá. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de riscos, de abuso ou outras situações que justifiquem plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Bistecas está na turma... Eu acho que Bistecas está na turma do Imersão. Bistecas está na turma do Imersão. Grande Bistecas defumados. Aqui tem vários personagens. Tem Bistecas defumados. Ele é da Jus, Bistecas defumados. Agora tem... Como é que é o nome dele aqui? Agora tem o... Esqueci, acabei de ver o nome dele aqui. Vai aparecer. Agora tem o... Oh, meu Deus. Robian Super-Homem. Tem Tami Trabalho. O dela é Tami Trabalho. Vários personagens que vão sendo desbloqueados. Tarzan, tem Tarzan. Marcos Tarzan. Vamos lá, gabarito possível. Opa, tem outra questão aí, questão 12. A questão 12. Tem eu, Tesouro, mais um personagem desbloqueado. Tem Chikungunya, tem Zika e Torresmin. E aí, galera? A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Tratando-se de criança de até 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento, colhido em audiência. Isso está certo ou está errado? O grande Cristiano já mandou que está certo, os demais estão mandando que está errado. E aí, galera? Será que Tami está trabalhando hoje? Por isso que ela não está participando da live? Tami trabalho. Será que ela está trabalhando hoje? Por isso que ela não está participando? E é engraçado que eu cheguei no aulão da Polícia Penal, aí ela falou bem assim, fala, professor, eu que sou Tami trabalho. Aí o outro falou, fala, professor, eu que sou bisteca defumado. Massa demais, velho. E aí, galera? A maioria está dizendo que está certo, outros estão dizendo que está errado. Tem o Guerreiro do... o Peterson. Peterson está trabalhando. Acho que ele conseguiu chegar no trabalho. Peterson deve estar trabalhando hoje. Gabarito possível aí. Opa, tem outra questão. Vamos lá. A outra questão diz o seguinte, a 13. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Isso está certo ou está errado? Inclusive, Peterson está a caminho do trampo, dentro do busão agora. A vida dele vai ser dentro do ônibus. A vida dele toda vai passar dentro do ônibus. Assim, é de sacanagem, né? O cara mandou uma mensagem de manhã, tô no ônibus. À tarde, tô no ônibus. E aí, professor, tô no ônibus. Aí não, pai, é sacanagem. Tadinho de Peterson. Peterson tá trabalhando. Peterson é gente boa, vai passar, se Deus quiser. Tomara que seja aquele que tem ar-condicionado. Né? A maioria tá dizendo que tá certo. Vambora? Pra cima? Falaram que agora o ônibus tá com televisão, pô. Mandaram um vídeo hoje aí de um ônibus com televisão dentro, pô. Será que é verdade? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Ele passou no terminal de Laranjeira faz 10 minutos. Então, vocês são brincalhões demais. Vamos lá, gabarito aí. A 11 está correta. A 12 não é até 12 anos aí. É maior de 12 anos. Beleza? A 13 está correta. Então, ficou certo 11, 12 errado, 13 certo. Beleza? E aí, galera? Como que está a pontuação parcial de vocês? Como que está a pontuação parcial de vocês? Acertou 11 de 13? 11 de 13? 11, 10 de 13? 11 de 13? 11 de 13, 10 de 13. Já são 20 pontos aí, né? 26 pontos. 20, 10 de 10. 11 de 13. Felipe falou, professor, fala, Felipe Tavares. Cheguei atrasado, mas por enquanto estou acertando. Boa.
E aí? Dia bom para chegar atrasado, Valesca, é domingo. Dia bom para chegar atrasado é domingo. Professor, o PCD vai ser mamão com açúcar? Vai nada, vai ser pancada para todo mundo. Vai ser pancada para todo mundo. Não, a quantidade de vagas vai ser mais tranquila. Bem mais tranquila. Tá repreendido. A Valesca tá repreendido. Vamos lá. Gabarito não, próxima questão. Questão número aqui, ó, que é sobre a lei que a gente falou. Questão 14, depois vocês vão dar uma lida com calma. A questão 14 diz assim: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Isso aí tá certo ou tá errado? 2 pontos aí, ó. Grande Lorena, Wesley, Littman, Ribeiro, Arthur, Mohamed, grande Mohamed. E aí, galera? Ó, eu estava observando que na Polícia Penal, quem fez uma redação mais direta, mais objetiva, tirou uma pontuação melhor, hein? Ficou com 38, 39. Quem fez uma redação, um texto mais direto. Estava conferindo aí, pediu algumas redações da galera que tirou uma nota boa. Quem não enrolou tanto, foi mais direto ao ponto, entendeu? Com um repertório bom, mas foi uma redação mais enxuta, conseguiu tirar uma nota melhor. Então tem que se atentar para esse detalhe aí no dia da prova. Não é escrever o mínimo de linhas também não, mas é ser mais direto ao ponto. A 15, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção para estrangeiros. Isso está certo ou está errado? A questão 15. A adoção nós vamos dar uma atenção maior aqui, porque a adoção sempre cai, né? E aí, galera, tá certo ou tá errado? Denis disse que está errado, Bayer disse que está errado, Débora disse que está certo, Yasmin disse que está errado, Arthur disse que está errado, a maioria está dizendo que está errado, os demais estão dizendo que está certo. E aí, galera, certo ou errado? Segundo o ECA, o ECRIAD, Estatuto da Criança e do Adolescente, 62 pessoas online. Vamos ver se já tem gabarito? Ou se tem outra questão? Opa, 14, 15, agora é 16, né? Questão 16. Questão 16. A questão 16 diz o seguinte: em regra, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros impede o exercício do direito de visitas pelos pais, mas não o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica. Isso está certo ou está errado? Grande Mohamed disse que está errado. Tchê disse que está errado. Erasmo Carlos disse que está errado. Ana Paula Isadora, Carla, Paulo Pimentel, dizendo que está errado. Isabela disse que está errado. Tchê disse que está errado. E aí, galera? Bayer disse que está errado. Bayer, negócio de empresa, né? A grande empresa, Bayer. Faz um monte de produto aí de casa, eu acho que é isso. Casa, inseticida, e por aí vai. Tá tentando concurso aqui só para o hobby, é hobby. Ela já é milionária. Bayer. E aí, galera? Concurso é só para passar o tempo. Gabarito possível aí. Gabarito possível das questões. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. Opa, travou? 14 está certo. A 15 está certo. E a 16? A 16 está errada, beleza? Show. A 16 está errada, porque a guarda destina-se a regular a posse de fato, podendo ser deferida liminar
coincidencialmente, não, olha só, a 16, inclusive, ó, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo o seu detentor o direito de opor-se a terceiro. Deixa eu só ver a pergunta da 16 que está errada. Em regra, a guarda da criança ou adolescente, em regra, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros, aqui não impede, né? A regra é que não impede. Cadê aqui? Deixa eu só achar aqui, ó. Em regra, cadê? Eu acho que está no próximo slide. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não, deixa eu ver aqui. Impede. Olha lá, ó. Aqui, ó. Eu só não esqueci de marcar. Aqui, ó. Não impede. Não impede. Aqui, ó. Boa. Apareceu aqui. O problema tá aqui, ó. Não impede. Então tá 14 certo, 15 certo, 16 certo. Beleza? Não impede. Aqui está errada por quê? Aqui está certa, pô. Aqui está errada, não. Está errada é 16. Ô, Lítimo, a 15 está certo. Vai bugar minha mente não, Lítimo. Pelo amor de Deus. E aí? Segundo essa questão aqui agora, questão 15. A tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos incompletos. Está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está certo, está errado, outros estão dizendo que está certo. Rebouças, disse que está certo. Grande Rebouças. Vocês viram aí que abriu aí para temporário de novo no sistema prisional, né? Uma oportunidade boa aí para vocês deixarem concurso para lá. E aí, galera? Abriram vagas aí no sistema prisional. Vamos lá, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A maioria disse que está errado. A maioria disse que está errado. E outros falaram que está certo. Tem outra questão. O deferimento da tutela propõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda? Isso está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está errado. Thaís está dizendo que está certo. E aí, galera? O Wallace disse que está certo. Arthur está dizendo que está certo. Arthur e o Wallace, Fernando França, Joyce Carlos, todos dizendo que está certo. Denis foi no mesmo sentido. Só camisa 10 aí, hein? Dizendo que está certo. E aí, Felipe Tavares está dizendo que está certo. Camisa 10 também, Felipe. Erlon, só camisa 10. Robian Super-Homem também disse que está certo. Só a camisa 10. Camisa 10 e um super-herói, dizendo que está certo. Os demais estão dizendo que está errado. Professor, tem personagem aqui hoje? Tem. Super-Homem. Os Vingadores. É boa. E aí, galera? A maioria está dizendo que está certo. Galera, quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, Tchê, está dizendo que está errado. Eu vou autorizar aqui só dessa vez. Galera, vocês vão dizer que se pode ou não pode. Apareceu a palavra pátrio poder. Tem como a questão tá certa? Não, né? Poder familiar, né? Apareceu pátrio poder, tem que riscar logo. Essa questão tá errada. Vamos ver o gabarito aqui. Gabarito possível. 17 está errado. E 18 está errado. Apareceu pátrio poder, já disse. Calma aí, a tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos de idade incompletos. Eu falei aqui completos, não foi? Não, a questão 17 está certa. A tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos de idade incompleto. Calma aí. Deixa eu só verificar aqui. A tutela será deferida. A 17 está certa. Vocês sempre erram essa, 17. Tem que ler aí o 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos de idade incompletos. Beleza? Show? Vocês sempre erram aí
a questão da tutela. Tem que ser 18 anos de idade incompletos, galera, a tutela, beleza? Show? Até 18 anos de idade incompletos. Essa eu acertei. E aí, como que ficou aí a nota de vocês por enquanto? Apareceu pátrio poder, já está errado, galera. Qualquer questão que aparecer pátrio poder, salvo se quiser a errada, pô. Aí, se apareceu pátrio poder, se quiser a errada, você vai dizer que tá certo. Entendeu? 15 de 18. Pátrio poder, não. Poder familiar agora. Beleza? A ideia da sociedade patriarcal ficou no passado. 14 de 18. E aí? E aí retiraram essa parte. Retiraram, eles deram um risco em cima de tanta preguiça que eles ficaram. E eles deram um risco aí de em cima lá de pátrio poder. Olha como é que tá na lei. Pátrio poder, riscaram para poder familiar. Deram um risco com preguiça de tirar. E aí, galera? Vamos avançar. Eita, começou a travar, hein? Aqui a justificativa. Oh, questão 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Questão 19. A questão 19 diz o seguinte: podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil? A maioria está dizendo que está errado. E aí, galera? Grande Luciano está dizendo que está certo. Errado, quer dizer. O Luciano disse que está certo. Carla disse que está errado. E aí? Meu computador começou a ficar com loucura aqui já, hein? Misericórdia, meu Deus. O computador está com loucura. E aí, galera? Hoje lá eu vou falar Estatuto da Igualdade Racial, vou falar sobre Estatuto da Igualdade Racial, deixa eu só olhar aqui. Estatuto da Igualdade Racial, crimes de preconceito racial, tranquilo demais, e regras de beijinho. Beleza? Muito bom. Hoje eu vou falar sobre isso lá na JUS. Meu computador travou aqui de uma forma que nem eu entendi. Deixa eu clicar aqui para ver se aparece alguma coisa. Ver se ele vai parar com essa loucura dele aqui agora. Não quer parar, não. Agora parou, mas abriu outro. Ixi. E aí, galera? Oh, tem outra questão aí. Chegamos na metade, praticamente. Quase na metade. É permitida a adoção por procuração? Tá certo ou tá errado? Segundo o ECA, é permitido a adoção por procuração? Grande Arthur Coutinho. Arthur, certo ou errado? Não justifica, Arthur. Senão vou anular a questão. Não justifica, Arthur. É certo ou errado? A justificativa vem depois. Segura a ansiedade, Arthur. Arthur Coutinho. Coutinho é o sobrenome de um negócio de supermercado. É o nome do supermercado, né? Supermercados Coutinho. Arthur, é certo ou errado? Depois a gente justifica. Beleza? E aí? É, supermercado Coutinho. Grande Arthur Coutinho. É certo ou errado, Arthur Coutinho? Depois a gente justifica, beleza? Bora? Manda o Luciano morder a canela dele. A Italina da bola. Só Deus. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Eita, tem outra questão aqui. Questão 21. A questão 21 diz: a adoção atribui a condição de filho ao adotando, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Isso está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está certo. Não, calma aí, a pergunta que foi igual.
Tô com mil dúvidas. Travou aqui, mas o quê? É negócio de fazer a prova de bermuda? Claro que pode, pô. Bermuda, chinelo de dedo, não dá nada. Nada disso aí é proibido. Esse calorzão, ai, ai. O detector pintou com um prego no meu chinelo. É sacanagem, velho. E aí, galera? Gabarito possível aí. Gabarito possível. A 19 tá certa. A 20 tá errada. A 21 está certa. A 20 é qual questão mesmo? A 20? Não, a 20 não é permitida adoção por adoção. É vedado. É por procuração. A adoção por procuração é proibida. Beleza? Show? Questão 22. Questão 22. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Tá certo ou tá errado? A maioria está dizendo que tá certo. Grande Robinho Super-Homem está dizendo que está certo. Erlon Ribeiro está dizendo que está certo. Débora Souza está dizendo que está certo. Isadora está dizendo que está certo. Erasmo Carlos. Erasmo Carlos disse que está certo. Erasmo Carlos já morreu, né? O cantor, esse daí não. Esse daí tá balanceado, mas tá vivo aí. O Erasmo Carlos do grupo tá meio balançado assim, mas tá vivo, na luta. É concurseiro, pô. Concurseiro só vive baqueado. Vambora, galera. Como é? O Erasmo Carlos. Não, o Erasmo Carlos morreu já, pô. O verdadeiro cantor lá, o cantor acho que morreu, pô. O Erasmo Carlos aqui do grupo, ele tá balançado, mas tá vivo, tá na luta. Vocês são bobos demais. Vamos lá. Gabarito possível. Gabarito possível. Deixa eu ver. Não, tem outra questão. A próxima questão diz o seguinte: para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, desde que comprovada a estabilidade. E aí? Isso está certo ou está errado? Tem que ser comprovada a estabilidade. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, desde que seja comprovada a estabilidade. E aí, galera? A maioria está dizendo que está certo. Fabiane dizendo que está certo. E aí, galera? É dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou que mantenham união estável, desde que comprovada a estabilidade? E aí, a maioria está dizendo. Não, é dispensável que está escrito. É dispensável? Não, estou lendo dispensável, é que minha dicção é horrível. Vou beber até água aqui, ó. Para ver se melhora. Aí, ó, grande Mohamed. Mohamed me deu de presente lá, ó. No aulão, ó. Tá vendo aí? Não, mas tá escrito aí, pô. Olha o que tá escrito lá. Para adoção conjunta. É dispensar. Você não pode ir pelo que eu tô lendo, não. Tem que ir pelo que tá escrito, pô. E aí, galera? É pelo que tá escrito. Na hora da prova lá, é o que tá escrito que vale. Vamos ver o gabarito aí. Ou tem outra questão? Ah, ó. Tá indispensável no artigo, beleza? A questão tá errada, beleza? 22 tá certa. A 23 tá errada. Vocês têm que ir pelo que tá escrito, galera. Deve ser deve ser a revista. E aí, galera? Fui pelo que você leu. Aí não, é sacanagem. Tem que ir pelo que tá escrito ali, pô. O certo é falar estou. Eu falo tô, aí você vai pro tô, pelo tô. Anula, hein? Nada. Vamos. Eu falo vamos. Vamos.
Aí você vai pelo que eu estou falando, pô? Tem que ir pelo que está escrito. A adoção depende do consentimento dos pais e do representante legal do adotando. Isso está certo ou está errado? Faça a leitura. Quero passar uma leitura. Então perdeu a questão aí, Débora. Ixi, aí foi triste. E aí, galera, a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Está certo ou está errado? Mas obrigado aí pela honra, né? Trabalhando e fazendo, assistindo a minha live. Fico honrado aí com carinho, com atenção e com a dedicação de vocês também. Parabéns. Isso que é vontade de sair de serviço. Isso que eu já vi vontade de sair de serviço, mas você está de parabéns. E aí, galera? Tá vontade de ser concursado, né? Muita vontade, é isso aí. Já viu aquele meme? Eu no serviço, pesquisando outra vaga de serviço. E aí, galera? Eu usando a internet do serviço para pesquisar outra vaga de serviço. E aí, galera? Gabarito possível. Opa, tem questão 25 ainda. Eu quero saber da questão 25 o seguinte. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. E aí? Vamos fazer um churrasco passando no IASE? Isso aí, tem que marcar mesmo, galera. Galera aprovada, marcar de se encontrar numa churrascaria aí, ou alugar um localzinho aí com piscina pra gente queimar uma carne, né? Comemorar essa vitória, pô. Beleza? Eu topo, hein? Se a galera é animal, só não pode ser em Cariacica. Se for em Cariacica, eu tenho que sair daqui uma semana antes para chegar aí. E aí, galera? A maioria está dizendo que está certo. A maioria está dizendo que está certo. Guarapari aí não, pô. Guarapari está fora do mapa do Brasil. Aí, ó, Tchê é gaúcho. Tchê faz o churrasco, pô. Aí, ó, Tchê assa o churrasco. Aí, assim que eu fico em qual estado? Eu acho que é Maranhão, depois do Maranhão vem Cariacica. Pode ser Cachoeira, então. Não, Deus é mais. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, 24, certíssimo. 25, certíssimo. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Tem mais uma explicação aqui, ó. Cadê a parte? Não consegui achar aqui, não. 90 dias. Ó, aqui, ó, achei. Pelo prazo máximo de 90 dias. Beleza? Próxima questão, já estamos terminando. O prazo máximo para a conclusão da adoção será de 130 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Isso está certo ou está errado, galera? A maioria está mandando que está errado. Um mandou errado. E aí, galera? Está certo ou está errado? Mandaram errado. É Max Helena. É o Max, né? Max passa em todas. É o Max do padrão, que agora também, além do padrão, está na JUS. É o Max? Max passa em toda, pô. Max é fera demais, você tá doido? O cara passa em todo concurso que o cara faz. Nunca vi um negócio desse. E aí? O Max é o 01. O cara é brabo, tá? Ó, o Bruno Fernandes. Bruno, tá sumido, hein, Bruno? Tá bem que você apareceu agora. Cachoeira é 3 sol para cada um. Deus me livre. Vamos lá, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. Essa questão aqui tá errado. O prazo aqui, ó, será de 120 dias. O prazo máximo para a conclusão da adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Beleza? Próxima questão aí. A
A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais. Isso está certo ou está errado? A maioria está mandando que está errado, outros estão dizendo que está certo. E aí? A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais. E aí, galera? A maioria está dizendo que está errado, alguns estão dizendo que está certo. Gabarito possível aí, vamos ver se já tem gabarito. Gabarito ficou 27. Tá errado, apareceu pátrio poder. Não pode, é poder familiar. Galera, vamos lá, vocês estão de sacanagem, velho. Tá aparecendo pátrio poder na parada e vocês estão marcando que a parada tá certa, pô. Não, pátrio poder, pô. Falei lá no início. Apareceu pátrio poder, tem que estar errada a questão. Não é possível, não. Apareceu pátrio poder, vocês estão marcando que tá certa a parada? Fala sério, acertei a primeira. Hein? Galera, o combinado, vocês fizeram um combinado com o professor. Vocês falaram, não, professor, tá certo. Se aparecer pátrio poder, tá errado. Tá sem bandoleira nessa altura. Tá sem bandoleira nessa altura do campeonato. Essa Itarina tá vencida. Galera, vocês fizeram um combinado comigo. Cadê o caderno de vocês anotando? Se aparecer pátrio poder, questão tá errada. Se aparecer pátrio poder, questão tá errada. Se aparecer pátrio poder, questão está errada. Por quê? Porque é poder familiar. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar. Não, aí vocês me deixaram nervoso porque vocês combinaram a parada comigo. Beleza? Como que eu vou confiar que vocês vão fazer o churrasco da aprovação e vão levar realmente picanha se vocês estão mudando o negócio que vocês vão levar é a 100 para fazer lá? Você entendeu? Vocês vão combinar comigo que vai levar picanha e vai levar a 100 lá na hora lá. Aí é sacanagem. Vocês combinaram comigo, se aparecer para o poder, a questão está errada. E aí, galera, vamos avançar. Depois vocês dão uma lida aí nesses artigos que eu separei para vocês sobre a adoção, beleza? Vamos avançando. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está errado, outros estão dizendo que está certo. Acabaram de fazer o acordo comigo e estão descumprindo. Professor, apareceu o pacto poder, tá errado. Aí apareceu o pacto poder, tá certo. E aí, galera? Vamos lá. Está certo ou está errado, galera? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, menor de até 16 anos, isso, a questão vai ser anulada, né? Essa questão vai ser anulada. Questão anulada, beleza? Questão anulada. Essa questão ela estaria errada, depois eu justifico ela, mas questão anulada, porque deixou menor de até. Menor de até aqui, ou seria até ou seria menor. Beleza? Essa questão aqui vai ser anulada. Eu acho que na hora de fazer ela, eu esqueci de alterar, beleza? Questão anulada. Ponto para todo mundo. Questão 128, Cristiano, já está na questão 128. Questão 29. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Está certo ou está errado? Cristiano já está na questão 128. Não sei como. Aí ele está contando as de ontem. Ah, ele está contando as de ontem e as de ontem de ontem. Agora eu entendi. E aí, galera? Essa questão está certa ou está errada?
Ah, entendi, entendi. E aí, galera? Tá certo ou tá errado? Alice disse que tá certo. Max Leno disse que tá certo. Lorena disse que tá certo. Robian Super-Homem disse que tá certo. Grande Fabiane Emerick. Manda um abraço pro Theo, Fabiane. Fala que eu mandei um abração para ele. Fala que domingo é o dia da mãe dele passar na prova, hein? O professor vai estar torcendo aqui. Avisa ele aí. Manda sim, ele acabou de chegar. Boa. Fala para ele que eu mandei um abraço. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, as duas Fabi vão passar. Tem mais Fabiane por aí, não é só duas, não. Não são só duas, não. Tem mais Fabiane espalhada aí. Vão passar, se Deus quiser. Gabarito possível. 28 estava errado, mas foi anulada. Vamos lá. 28 foi anulada. 29 está certíssimo, beleza? É menor de 16 anos, não é de até 16 anos, não. A questão estava errada por isso. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Nenhuma criança e adolescente será privada da sua liberdade sem o devido processo legal. Isso está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está certo, outros estão dizendo que está errado. Nenhuma criança e adolescente será privada da sua liberdade sem o devido processo legal. Isso está certo ou está errado? Carlos Henrique está dizendo que está errado. Lorena está dizendo que está errado. Faltam 15 questões para a gente terminar. 16 horas, a gente corre para chamada, para fazer a... Como é que é o nome? DUDH, às 16 horas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Se der, Grande França, se der tempo, beleza? Gabarito possível. Essa questão está errada. É nenhum adolescente. Fala nada de criança aqui não, tá? Nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem um devido processo legal, beleza? Show de bola. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Isso está certo ou está errado? Muito bom, Fabiane falou, criança não é privada de liberdade. E aí? Criança sofre essa chamada medida de proteção. E aí, galera? Essa questão está certa ou está errada? A maioria está dizendo que está certo. Acho que vocês nem... medida protetiva, é. E aí, galera? Eu acho que é medida de proteção o nome, né? Medida não seria necessariamente medida protetiva. Pode usar também. E aí, galera? Deixa eu falar com vocês. Vocês estão salvando a pontuação de vocês? De 31 questão, contando com a anulada. A anulada vale 2 pontos também, que é ponto para todo mundo. Estilo IDK. E aí, vamos ver a nota dessa daqui? Vamos ver o gabarito dessa daqui, depois a gente vê a nota, beleza? Gabarito aí, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. 31. Gabarito dessa questão está errada. A advertência... Não, tá certo, pô. Deixa eu só verificar aqui. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinado. A advertência considerará em admoestação verbal, que está certíssima, 31. Certo, beleza? A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinado. Gabarito certo. E aí, galera, qual é a nota de vocês? 23 de 31, 27 de 31, 20 de 31, 25, valendo 2 pontos. Tem que tomar cuidado, hein? Vale 2 pontos. A parte do Estatuto da Criança e do Adolescente vale 2. Tem que ir dominando aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. 25 de 31, 26 de 31. Aqui serve para a gente dar uma revisada. Beleza? Ainda dá tempo. Beleza? Você vai conseguir captar algumas coisas amanhã no aulão. Então, hoje você... 24 de 31, você tá doido? Então, dá para revisar alguma coisa aqui. Perdi o gabarito da 19, 20. Ixi, Poliane e Cipriano se perdeu no tempo de prova. Beleza? Vou entrar com o pé na porta com o PCD. Entendi, grande Robian, mas aí você tem que ir para tirar nota boa para ficar tranquilo. Beleza? Show? Não pode confiar só na questão que você está concorrendo nas vagas de PCD, que a nota de corte vai ser menor. Não pode confiar só nisso, não. Beleza? Show?
Pode confiar só nisso, não. Tem que. Fabiane, muito bom, 28 de 31. Então tem que dar uma revisada, ainda dá tempo. Hoje já serve, essa aula já serve como uma revisão. Beleza? Vamos lá. Questão 32. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor? Isso está certo ou está errado, galera? Hoje eu vou falar na turma. Hoje é intensiva, questões hoje. É, Estatuto da Criança, Estatuto da Igualdade Racial, regras de Beijing e questão racial, lei de crime racial. Vamos verificar hoje lá. A lei de racismo é uma lei custo-benefício muito boa, né? Uma lei tranquila. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível ou próxima questão? Próxima questão. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independente da autorização judicial. Isso está certo ou está errado? Independentemente da autorização judicial. Isso está certo ou está errado, galera? Faça a leitura aí. Releia. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente da autorização judicial. Isso aí está certo ou isso está errado? A maioria está dizendo que está certo, outros mandaram a mãozinha para baixo dizendo que está errado. Ó, não vai valer você mandar a mãozinha para baixo aí dizendo que está errado e depois jogar no gabarito aqui no chat que está certo. Vai valer não. O que vai valer é a primeira resposta. Beleza? O que vale é a primeira resposta. Tá achando que eu sou besta. Aí manda aqui que tá errado na mãozinha, aí depois no chat manda que tá certo. Aí não, pô. Esses emojis, Rebouças falou que esses emojizinhos aí são chatos. E aí, galera? Aqui a galera mandou emoji mesmo. Aí lascou tudo. Concurseiro é fã. E aí, galera? Gabarito possível. Gabarito possível. Gabarito possível. A 32 está certa. A 33 também está corretíssima, beleza? Segundo o artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Próxima questão, 34. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. O prazo de internação nessa hipótese não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. Isso está certo ou está errado? E aí, galera? Mas eu vou entender que isso é uma resposta. Se jogar a mãozinha ali para confundir os colegas, eu vou entender que é uma resposta, já zerou no gabarito. Ó, Juliana disse que tá errado, Littman com a mãozinha ali falou que tá errado, Michele Ribeiro disse que tá errado, Michela disse que tá errado. É Micaela ou Michela? Lê Micaela, né? Ribeiro, pô, Ribeiro, pronto, resolveu o problema. Fabiane disse que tá errado. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Outros falaram que está certo, alguns falaram que está errado. Tem outra questão. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Isso está certo ou está errado? Questão fácil aí, hein? Questão facílima.
A maioria disse que está certo. A maioria disse que está certo. Qual questão, Bruno? Fala o número. Diz o número aí. Não, confundi. Ele entrou com recurso, Bruno entrou com recurso, mas o Bruno mesmo indeferiu. Concurseiro, né? Entrou com recurso, mas ele mesmo já indeferiu o recurso. -2 para ele. Tomar 2 pontos seu aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A gabarito 34 tá certo. Gabarito 35 tá certo. Beleza? Show de bola. Por que a 34 tá certo, professor? Eu grifei aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. A medida de internação só pode ser aplicada. Olha aqui no caso do inciso 3, ó. Por descumprimento reiterado e injustificado da medida anterior imposta, o prazo de internação na hipótese do inciso 3, qual que é? Por descumprimento, beleza? Por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, ó, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. É isso aqui, a junção dos dois. A questão 23. Questão 23, 35, não, quer ver? A questão 34 é a junção dos dois, beleza? É a junção dos dois artigos. Beleza? Então, por isso que a 34 tá certa, a 35 tá certa. Beleza? A junção dos dois artigos aí. Depois vocês vão dar uma lida com calma. Questão 36 agora. Questão 36. Em cada município e em cada região cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composta de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Isso está certo ou está errado? Luciano falou que está errado. Por enquanto, a maioria está dizendo que está errado. E aí? Carla disse que está certo. Débora disse que está certo. Marcos disse que está certo. Débora disse que está errado. Denis Gomes disse que está certo. E aí, galera? Relaxa que DUDH, às 16 horas, vai ser tranquilo. A gente vai dar uma pausa daqui a pouco, quando acabar aqui, tomar uma água e tal, e volta para fazer DUDH. Beleza? DUDH vai ser rápido. São 15 ou 20 questões DUDH. Isadora disse que está certo. Grande Erasmo Carlos, grande amigo de Roberto Carlos. Beleza? Disse que está certo. Felipe Tavares, grande Felipe, disse que está certo. Lorena disse que está certo. Mohamed, grande Mohamed. Mohamed, salam aleikum, Mohamed. Salam aleikum, grande Mohamed. Gabarito possível. Opa, tem outra questão. O Conselho Tutelar é órgão permanente jurisdicional, não autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Isso está certo ou está errado? Débora disse que está certo. E aí, galera, está certo ou está errado isso aí? Travou, eu acho, meu... Travou. A maioria está dizendo que está. Cristiano disse que a 30. Cristiano está. Agora está na. Cristiano está justificando. 37. A maioria está dizendo que está errado. Deixa eu ver. Débora disse que está certo. Só a Débora que está indo que está certo por enquanto, né? Os demais estão dizendo que está errado. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Está quase acabando. Está quase acabando. Gabarito possível aí. Repetiu? Repetiu, hein? Parece que repetiu a questão aqui. Deixa eu tirar aqui, então. 38.
Questão 38. São atribuições do Conselho Tutelar representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indireta, relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informação de crime que envolva violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Isso está certo ou está errado? Luciano disse que está certo. A maioria está dizendo que está certo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí. Gabarito 36 está certo. 37 está errado. 38 está certo. Olha só, 36 diz assim, ó, o órgão, a 37 é autônomo e não jurisdicional. Eu inverti, eu disse que ele é jurisdicional e não autônomo. Está errado. Beleza? A 36, realmente, é exatamente o texto. Exatamente o texto. O Conselho Tutelar é, em cada município, de cada região administrativa, e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar e esses dados aqui mesmo. Beleza? Depois vocês vão dar uma lida, beleza? Nesses artigos que eu separei para vocês aí. Ó, tudo isso aqui, ó, é sobre o Conselho Tutelar, beleza? Questão 39. A questão 39. Estou sentindo o cheirinho do consignado, é boa. Ah, o professor está me deixando sonhar, professor. O senhor está me deixando sonhar. Compete ao Ministério Público promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder, nomeação e remoção dos tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude. A maioria está dizendo que está errado. A maioria está dizendo que está errado. Agora sim, né, Rebouças? A maioria está dizendo que está errado. E aí, galera, essa é a competência do Ministério Público? Vocês gostam da bagunça, né, Luciano? Você, Arthur e Rebouças. Vocês gostam da bagunça. E aí? Essa, se falar ao contrário aí, dependendo, eu vou sair da live, né? O Felipe falou que se falar ao contrário, eu vou sair da live. Aí eu, não, se falar ao contrário, eu vou desligar a live e falar, desisto, deixa pra lá. E aí, galera, vamos lá. Não vejo a hora de ser mentor. E aí, galera, gabarito possível. Não, tem uma questão ainda. A falta da intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Isso está certo ou está errado? Não vejo a hora de ser mentora. Isso aí, Michel Ribeiro. Se Deus quiser, cara. Isso aí. Passar nessa prova, continuar firme nos estudos e assim vai. E vai dar certo. Já está dando certo. Só de você estar aqui hoje, já está dando certo. E aí, galera? Bora? Aí o aluno fala, tem que ser mentor online, porque se for presencial, o professor voa no pescoço da gente. E aí, galera? Fico puto porque eu sei o potencial de vocês. E quando erro uma bobeirinha, eu fico puto mesmo. Gabarito possível. E aí? Já vai pro gabarito, hein? Tá certo ou tá errado? Bora! Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí. 39 tá errado por causa do pátrio poder. E 40 tá certíssimo, beleza? Encerrando já questão, ó, deixei aqui sobre os artigos para ler depois. O adolescente apreendido em flagrante por ato infracional será, em até 24 horas, encaminhado à autoridade policial competente
Está certo ou está errado, galera? Arthur falou Rebouça, sua vaga é... Arthur tá de olho na vaga que é de Rebouça. Aí, Rebouça, deixa não, hein, Rebouça. E aí, galera? Tá certo ou tá errado? O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, em até 24 horas, encaminhado à autoridade policial competente. E aí, galera? Veremos domingo. Jogo é jogo, treino é treino. Você errou essa, ô Rebouças? Do Pátrio Poder, você errou? Só pode ter de sacanagem. Ah, Rebouças, você tá de sacanagem. Do Pátrio Poder, fiquei na dúvida, Rebouças. Pátrio Poder, o poder já risca. Apareceu Pátrio Poder, já risca, pô. Pois é. E aí, galera? Eu achei que você tava de sacanagem. Vambora? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Tem uma questão aqui. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sobre termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação perante o juiz no mesmo dia, ou sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional, a sua repercussão social, deva o adolescente permanecer internado para a garantia da sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. A questão 42, está certo ou está errado? Mandaram certo, certo, certo. E aí? A maioria está dizendo que está certo. Faça a leitura com calma aí, galera. Da questão 42. Vambora? Responderam rápido pra caramba. Eu tava lendo ainda, vocês já responderam, hein? E aí, galera? A maioria tá dizendo que tá certo. Podemos? Podemos? Jonathan Cardoso disse que tá errado. Denis Gomes foi de certo. E aí? Everton Júnior disse que tá errado. Vambora? Quem respondeu, respondeu? Antes de eu dar o gabarito das questões lá, de eu passar o gabarito das questões, deixa eu falar para vocês aí. A regra é se comparecer um responsável, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, galera. Não é para o juiz, não. Essa questão está errada. Ministério Público, beleza? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Questão 41 está errado. Questão 42 está errado. Olha lá o 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sobre o termo de compromisso e responsabilidade da sua apresentação perante o Ministério Público. É o Ministério Público, galera. Beleza? Show? E aí, como que está a pontuação de vocês? Ele vai ter que comparecer perante o Ministério Público. É por isso que você tem que fazer a aula com o David aqui, ó, para você revisar esses pontos e não errar na hora da prova. Aqui não tem problema, não. Nossos 2 pontos é fictício. Na hora da prova é valendo. Beleza? Anota aí no caderno. Nesses casos do 174, é perante o Ministério Público. Beleza? E aí, como que tá a pontuação? Acertou 35 de 42. 35 de 42. Tá empatada a galera aí na pontuação, né? 36 de 42. Agora mudou a classificação já, ó. 36 de 42, 32 de 42. São 45 questões mesmo. E aí, vou avançar aqui então, hein? Vou avançar. 37, já mudou. A Lorena, das mulheres, Lara assume a ponta agora. Seguida de Lorena, Isadora e Tauane. Erasmo Carlos está com os homens aí, 36. Tem 37 nos homens aí. Errei 2 do Pátrio Poder, que não erro mais. Boa! Tauane. Valeu, Tauane. Desculpa por falar o nome errado aí. Beleza? Vai subir o vídeo sempre, Erlon, sempre. A ideia dos vídeos aqui é ajudar vocês. Vai subir todas as lives que forem gravadas, vão subir. Eu só não subi a redação porque é algo nosso, beleza? Senão daqui a pouco fala que eu tô querendo dar aula de redação, e aí eu não quero blá, 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 não. Eu quero, entendeu? Mas eu enviei o link lá da redação só para nós, beleza? Vamos falar por aí que a gente tá querendo dar aula de redação, e não é essa a ideia, não. Depois vocês vão dar uma lida nos artigos, beleza? Aí, ó. E vamos para a questão 44? Questão 44.
São 45 ou 50 questões? Eu acho que são 50 questões, então, hein? 44. Ah, não, essa 44 aqui repetiu. Deixa eu tirar isso aqui. Repetiu, ó. Essa que é a 44. Aí, ó. Essa que é a 44. Perderam o ponto por causa do pato poder, né? Constitui crime, descumprir dolosamente, dolosa ou culposamente, deveres inerentes ao poder familiar, em decorrência da tutela ou guarda, bem como determinação de autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Pulou a 43? Ah, então fica sem a 43. Desculpa, vou mudar a numeração aqui então. Essa vai ser a 43, então. Essa será a 43, beleza? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Então eu fui da 42, calma aí. Deixa eu ver como é que tá aqui minha bagunça. 41, 42. Ah, então essa daqui é a 43. Agora ela virou 43. Então nós só teremos 44 questões. Só teremos 44 questões. Vamos lá. Isso é crime, galera? Constitui crime. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente da tutela ou guarda. Bem assim, a determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Isso é crime ou não? E aí, galera? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Arthur disse que é crime. Cristiano disse que não. Everton, Rebouças e Luciano falaram que não. Wallace também. Thaís, Débora, Denis Gomes, eu tô feliz pra caramba com o seu avanço, hein, Denis? Parabéns, cara. Você é esforçado. O projeto aprovar é feito de energias, né? A gente se encontrou, a galera se encontrou, e aí um ajuda o outro, é um negócio muito legal. E o melhor, né? A gente faz isso aí tudo de graça, né? É uma parceria dos concurseiros. É por isso que eu não gosto que fala que a gente é curso. A gente não é curso, não, pô. Você viu que a participação da galera na redação é um ajudando o outro. Porque sua vitória vai me ajudar a vencer também, por aí vai, beleza? Show? Não é um curso, é um projeto, pô. É ajuda de vários. E eu acredito que se você apareceu no projeto aí, é porque tem um propósito, pode ter certeza. Feito de malucos, em busca da aprovação. É isso aí. Essa é a ideia, ô Rebouças. É isso aí. Família Projeto Aprovar. Breve nós estaremos aí comendo um churrasco aí dos aprovados. Eu não vou comer muita carne, não, porque eu vou duvidar da carne que vocês vão dar, procedência da carne que vocês vão levar. Vocês falaram que não ia jogar Pátrio Poder e jogar, vocês vão levar carne de cavalo. Eles estão matando com negócio de cavalo aqui na Serra, em Cariacica, para fazer churrasco. Vocês lembram que a Polícia Civil pegou? Cariacica e Serra. E é ruim de eu ir no churrasco de vocês, hein? Sai fora. A melhor carne que tem. Vamos lá, gabarito possível da questão 43. Opa, que virou 44, né? Questão 44. Constitui infração administrativa deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que têm conhecimento, envolvendo a suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Isso é infração administrativa, galera? A maioria está dizendo que está certo. Robin Super-Homem falou, não, eu sou o Super-Homem, eu vou na linha contrária, eu vou dizer que está errado. Bruno foi no mesmo sentido do Super-Homem, disse que está errado. Cuidado, Bruno Fernandes, você não tem superpoderes, hein? Super-Homem tem. E aí? Vocês são bobos demais. Thaís Fernandes disse que está certo. Cristiano disse 44 certo. Everton Júnior disse 44 certo. Erlon disse 44 certo. Então não foram 45 questões, foram 44. Uma foi anulada e foi ponto para todo mundo, lembra desse detalhe. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Última questão, quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo, porque a EDCAP está pancada. Mohamed e Fabiane disse que está certo. Erasmo disse que está certo. Coloquei errado mesmo. É C. Não, agora já era. Já era, grande Robian. Já era, aqui já é o gabarito. Gabarito possível aí das questões. A 44 está errada, porque a 44 não é crime, é infração administrativa. E a 43, no caso, mudou, né? A 43 aqui, ó, 43 é errada porque é infração administrativa, e a 44 está certa, é infração administrativa, 245 e 249. Todas as infrações administrativas estão aqui,
Ó, coloquei para vocês, beleza? A palavra de hoje é a mesma de ontem, beleza? A palavra de hoje é a mesma de ontem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 31. Essa mensagem aqui tem que tirar, ó. Nós vamos voltar amanhã, não, nós vamos voltar daqui a pouco. Logo, logo, às 16 horas, a gente volta para fazer Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sempre um. Olha, qual é a nota de vocês aí? De 44, 34 de 44, 36 de 44, 32 de 44. E aí, galera, faltas 39 de 44. Caramba, Lorena, tá destruindo. 38 de 44, muito bom. Destruindo em ECA, hein? Muito bom. 36, muito bom. 37, muito bom, galera. Estatuto da Criança e do Adolescente. Peguei da 28 para frente, então são 14 e 17, entendi. Thaís Fernandes, 34, 37 de 44, 36. Deu ruim hoje. Não, nota boa, não tá tão ruim assim, não. Quem já ia falar, quem respondeu. Eu tô ficando doido. 38. Ó, parabéns, Taone. Parabéns, Carla Knack. Esse negócio de máquina fotográfica. Knack é máquina fotográfica. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, galera. Lembra? Recuar, só se for para pegar impulso. Vamos para cima, tesouro. Para cima sempre. Já já a gente volta.